Há um momento silencioso, quase imperceptível, em que a alma percebe que algo precisa morrer para que a vida avance. Não é uma crise visível, nem um colapso dramático. É um cansaço profundo, uma sensação de repetição, como se você estivesse vivendo variações da mesma história emocional. Talvez você acorde todos os dias cumprindo funções, expectativas e papéis, mas internamente sente que está distante de si mesma. E então surge a pergunta que evita ser respondida: por que, apesar de tanto esforço, nada realmente muda? Não é falta de força, é excesso de peso psíquico. Carl Jung nos ensinou que transformação verdadeira não acontece quando acrescentamos algo novo à nossa vida, mas quando temos coragem de confrontar aquilo que já não pertence mais ao nosso processo de individuação. O ego resiste porque ele se apega ao conhecido, mesmo que o conhecido doa. Há padrões, crenças e vínculos que funcionam como complexos inconscientes. Parecem proteger, mas na verdade aprisionam. E enquanto eles permanecem intactos, o campo vibracional da sua vida continua repetindo os mesmos encontros, os mesmos vazios, os mesmos finais. Talvez você sinta que carrega tudo sozinha, que ama mais do que recebe, que se adapta demais para não perder. Isso não é fraqueza, é a sombra pedindo integração. Existe uma parte sua que aprendeu a sobreviver agradando, silenciando, sustentando. Essa parte foi necessária um dia, mas hoje ela se tornou um bloqueio entre você e a sua essência feminina. Enquanto ela comanda, a ânima fica abafada e o ego masculino ao redor responde com distância, confusão ou ausência. Nada disso é aleatório. É espelho da alma. Há coisas que não podem seguir com você se a mudança for real. Não porque sejam erradas, mas porque pertencem a uma versão antiga da sua consciência. Jung dizia que aquilo que não enfrentamos no inconsciente retorna como destino. Por isso, muitas mulheres sentem que estão sempre no mesmo lugar emocional, mesmo mudando de cenário, de parceiro ou de discurso. A vida não está punindo você. Ela está insistindo para que você solte o que sustenta o velho padrão e atravesse o portal da maturidade psíquica. Carl Jung dizia que nenhuma transformação autêntica acontece sem uma descida consciente às camadas mais profundas da psique. Por isso, este não é um conteúdo para consumo rápido. É um convite, um chamado silencioso para mulheres que sentem, mesmo sem conseguir explicar, que algo dentro delas precisa ser reorganizado. Talvez você não esteja perdida. Talvez esteja apenas vivendo sob estruturas internas que já não sustentam quem você está se tornando. Há uma dor específica que poucas conseguem nomear. A sensação de estar emocionalmente acordada em um mundo que ainda dorme. Você observa padrões se repetindo, vínculos que não amadurecem, promessas que não se cumprem. E mesmo assim, algo em você insiste em tentar mais uma vez, como se o esforço fosse a chave. Jung nos alertava que insistir com a mesma consciência produz apenas variações do mesmo destino. A alma pede outro movimento. O primeiro bloqueio quase sempre é invisível, porque foi normalizado. É a identificação excessiva com a persona. A máscara que você aprendeu a usar para ser aceita, amada, escolhida. Essa persona pode ser a da mulher forte demais, da compreensiva demais, da que nunca exige. O problema não é a máscara em si, mas esquecer que ela não é o rosto. Quando a persona domina, a essência se retrai. Você pode sentir isso no corpo, no cansaço emocional, na perda de vitalidade. A energia feminina, quando sufocada, não desaparece, ela se distorce. E então você começa a viver relações onde precisa se adaptar constantemente, enquanto o outro apenas ocupa o espaço. Isso não é azar, é um campo vibracional coerente com a identidade que está sendo sustentada.
Nada disso se resolve com estratégias externas. Jung jamais falou de controle do outro, mas de responsabilidade psíquica. A primeira mudança real acontece quando você percebe que certas versões suas precisam ser abandonadas. Não porque falharam, mas porque cumpriram seu papel. E a alma, quando amadurece, exige espaço. Ao avançar nesse caminho, surge o segundo ponto de ruptura: o apego a feridas antigas como identidade. Muitas mulheres confundem dor com profundidade, sofrimento com amor verdadeiro. Existe uma estranha lealdade ao passado, como se curar fosse uma forma de traição à própria história. Jung chamava isso de complexo, um núcleo emocional que passa a organizar toda a percepção da realidade. Esse complexo faz você reconhecer o familiar, não o saudável. Ele guia suas escolhas de forma sutil, fazendo com que o ego masculino que você encontra externamente ressoe com feridas não integradas internamente. Por isso, não importa o quanto você mude de pessoa, a sensação emocional costuma ser a mesma. O roteiro inconsciente continua ativo. Curar não é apagar o que aconteceu, mas retirar da dor o poder de decidir por você. Quando isso não ocorre, a sombra assume o comando. E a sombra não integrada se manifesta em autossabotagem, medo de receber, dificuldade em sustentar presença quando o vínculo começa a se aprofundar. Você pode até desejar amor consciente, mas internamente ainda opera a lógica da sobrevivência. Esse é um ponto delicado, porque mexe com a autoimagem. Reconhecer que parte do que você viveu foi mantido por padrões internos exige maturidade psíquica, mas é aqui que a individuação começa de verdade. Não quando você se culpa, e sim quando assume a autoria da própria vida emocional. Ao atravessar esse estágio, algo começa a se reorganizar. A repetição perde força, o drama diminui, e você percebe que não precisa mais convencer ninguém do seu valor. Essa percepção muda silenciosamente sua frequência, preparando o terreno para a próxima camada de transformação. A terceira eliminação necessária é a fantasia inconsciente de salvação através do outro. Muitas mulheres espiritualmente sensíveis carregam o arquétipo da curadora, acreditando que o amor pode redimir, transformar, despertar o parceiro. Jung alertava sobre o perigo da projeção da ânima. Quando você deposita no outro a missão de completar aquilo que ainda não integrou em si. Essa fantasia mantém o ego masculino confortável na imaturidade, enquanto você se esgota tentando sustentar o vínculo. Não é amor que se perde aqui, mas energia vital. O campo relacional se desequilibra e o desejo, que deveria fluir, se torna pesado, quase obrigatório. O silêncio deixa de ser magnético e passa a ser ansioso. Quando você abandona essa fantasia, algo profundo acontece. Você deixa de amar a partir da falta e começa a amar a partir da presença. Isso não te torna fria, distante ou inacessível. Pelo contrário, te torna inteira. E a inteireza é profundamente atraente, porque não pede, ela permite. Essa mudança costuma assustar, porque desmonta velhas narrativas românticas. Mas Jung nunca falou de amor como sacrifício contínuo. Ele falava de encontro de consciências. Onde não há simetria de crescimento, há apenas repetição de feridas. E nenhuma relação sobrevive a isso por muito tempo. Ao soltar o papel de salvadora, você devolve ao outro a responsabilidade pelo próprio processo. E a si mesma a liberdade de existir sem culpa. Essa libertação interna prepara o terreno para uma nova forma de vínculo, mais sutil, mais verdadeira, mais alinhada com sua maturidade emocional. A quarta camada envolve algo ainda mais silencioso, o medo inconsciente da própria potência feminina. Muitas mulheres aprenderam desde cedo que ser intensa, profunda ou consciente demais afasta. Então reduziram a própria luz para caber.
Jung via isso como uma fragmentação da psique, onde partes essenciais são reprimidas para garantir pertencimento. Esse medo faz você se esconder quando começa a ser vista de verdade. Faz você suavizar opiniões, diminuir desejos, tolerar menos do que merece, não por falta de autoestima, mas por memória emocional. O inconsciente associa autenticidade à perda, e assim a presença nunca se estabiliza. Eliminar esse medo não significa se tornar rígida ou defensiva, significa sustentar quem você é sem negociação interna. Quando isso acontece, o campo vibracional muda novamente. Você não precisa se afirmar, sua energia comunica. O silêncio ganha densidade, o olhar se torna firme e o outro sente. Jung dizia que aquilo que somos, sem esforço, educa mais do que aquilo que tentamos ensinar. Quando você sustenta sua potência, o ego masculino ao redor responde de duas formas, ou amadurece ou se afasta. Ambos são movimentos corretos, a alma não perde nada aqui. Esse é um ponto de não retorno. Porque depois que você se permite ocupar o próprio espaço, não consegue mais voltar a versões reduzidas de si. A vida começa a exigir coerência entre o que você sente, pensa e vive. E essa coerência é profundamente transformadora. A quinta e última eliminação necessária é a pressa. A ansiedade por resultados, por respostas imediatas, por garantias emocionais. Jung compreendia o tempo como um aliado da psique. Processos internos não obedecem ao relógio do ego, eles seguem o ritmo da integração. A pressa cria ruído interno, faz você interpretar sinais de forma distorcida, agir antes da clareza, falar quando o silêncio ainda estava trabalhando. O silêncio, aliás, é uma das forças mais incompreendidas do campo feminino consciente. Não o silêncio do medo, mas o silêncio da presença. Quando você abandona a pressa, algo se reorganiza no corpo. A respiração muda. As escolhas se tornam mais precisas. Você começa a sentir quando é o momento de agir e quando é o momento de esperar. Essa sensibilidade não é passividade, é inteligência emocional refinada. Nesse estado, a sincronicidade começa a operar com mais clareza. Encontros, afastamentos, diálogos e decisões passam a acontecer com menos esforço e mais sentido. Não porque você controla, mas porque está alinhada. E alinhamento gera coerência externa. Este é o ponto em que muitas mulheres percebem que a mudança não foi barulhenta, nem visível para todos, mas foi irreversível. Algo dentro se reorganizou. E quando isso acontece, a vida responde. Não como promessa, mas como consequência natural de uma consciência que finalmente encontrou o próprio eixo. No fundo, tudo o que foi revelado aqui aponta para a mesma direção silenciosa. A mudança verdadeira não acontece quando você se torna outra pessoa, mas quando deixa de sustentar aquilo que nunca foi essência. Ao longo dessa jornada, ficou claro que cada eliminação não era uma perda, e sim um retorno. Retorno à presença, à coerência interna, à mulher que não precisa se explicar para existir. É nesse ponto que a alma para de lutar contra si mesma e começa finalmente a caminhar com dignidade. Carl Jung acreditava que a individuação não é um destino grandioso, mas um processo íntimo e muitas vezes solitário. Ainda assim, quando você atravessa esse processo com honestidade, algo em você se estabiliza. As relações deixam de ser palco de provas emocionais e passam a ser espaço de encontro. O amor deixa de ser esforço e passa a ser ressonância. E aquilo que antes parecia confuso começa a fazer sentido sem precisar de explicações racionais. Talvez você perceba, a partir de agora, que não sente mais urgência em convencer, insistir ou esperar sinais. Existe uma calma nova se formando. Uma confiança que não depende de garantias externas. Essa calma é o sinal mais claro de que algo se reorganizou por dentro.
Quando a psique encontra eixo, o mundo responde de forma diferente. Não como prêmio, mas como reflexo natural de uma consciência mais inteira. Guarde isso com você. Tudo aquilo que exige que você se diminua não é amor, não é destino, não é chamado da alma. O que é verdadeiro não pede sacrifício da essência, não exige abandono de si, não se alimenta de medo. O que é verdadeiro, reconhece, sustenta, acolhe. E se há uma pergunta que merece ecoar depois deste vídeo, talvez seja esta: o que dentro de você ainda precisa ser deixado para que a vida possa finalmente avançar? Se algo aqui tocou uma parte silenciosa do seu coração, permita que esse movimento continue. Curtir este vídeo, comentar o que ressoou em você, compartilhar com outras mulheres em processo e se inscrever no canal não é apenas apoiar um conteúdo, é declarar para si mesma que você escolhe caminhar com mais consciência. Este espaço existe para isso, e quando você retorna, não volta igual. Volta um pouco mais próxima de si.